Você já ouviu falar na história do fim do universo? Com certeza você já ouviu falar no fim do mundo, o fim da civilização da Terra. Porém, eu te digo que o fim da Terra não significaria que é o fim do Sistema Solar. O fim de todo o Sistema Solar não seria o fim da Via Láctea. Portanto, o fim da Via Láctea não seria o fim do universo. Se o fim chega a tudo e a todas as coisas, como será que é o fim do universo? Todas as estrelas que existem no universo que você vê no céu à noite têm um tempo de vida. Estrelas como o Sol não irão se transformar em buracos negros, por não ter massa o suficiente para isso. Estrelas como o Sol vão passar por uma morte. A morte de se desprender todas as suas camadas externas, transformando então em uma anã branca, muito mais frio, conhecidas também como estrelas moribundas. Passado então alguns trilhões de anos, hipoteticamente falando, ela irá se apagar, se transformando então em uma estrela anã negra. No exato momento em que estrelas do poste do Sol se transformar em uma anã negra, existirá pouca matéria do universo. E essa pouca matéria que existirá no universo serão engolidas pelos buracos negros que existirão. Esses buracos negros vão engolir toda a matéria perdida que ainda restou. Se existir alguma civilização muito inteligente nessa fase do universo, nos trilhões e quadrilhões de anos à frente, eles terão que se sustentar de alguma energia, porque de fato não existe mais estrelas. A única energia possível que eles poderiam se sustentar seria a energia rotacional de um buraco negro. Seria a única fonte de energia confiável do universo. Os prótons são fundamentais para que toda a matéria existe. Tudo que você vê basicamente é matéria, se você não sabe. Tudo que você pega é uma matéria. E os prótons têm um grande papel na matéria. Pode ser que no futuro muito distante, essa matéria toda se dissipe. E se essa civilização que está existindo com a energia de buracos negros, de fato precisar, usa alguma coisa para reter o puxão que o buraco negro dá, infelizmente será o fim e o colapso dessa civilização. Porque com o fim dos prótons, não existirá mais nada. Você lembra que estrelas do poste do Sol se transformarem em estrelas escuras, anãs negras? Os prótons dentro das anãs negras também se evaporará em uma radiação extensa. Nesse exato momento do universo, você veria essas anãs negras explodindo em altos níveis de radiação, como se fossem fogos de artifício. Nesse exato momento, será o fim da última matéria que existe no universo. E tudo que você veria nesse exato momento seria flashes de luz e buracos negros. Não teria mais nada a não ser isso. Nesse exato momento, o universo iria passar um grande período da sua vida em completa escuridão e um completo frio. Claramente, chegamos a uma fase, em um estágio do fim do universo onde não existe mais nada. Porém, ainda não é o fim. Se existem buracos negros, eles iriam estar orbitando entre si. Mais em específico, buracos negros menores orbitando buracos negros maiores. Mas um buraco negro menor orbitando outro buraco negro maior é um perigo. Os buracos negros maiores começariam a consumir os buracos negros menores. E nesse exato momento, eles ganhariam ainda mais tamanho, seriam cada vez maiores. Porém, os buracos negros, uma vez em que atingem o seu alto ápice de tamanho, também encontrariam com outros buracos negros do mesmo tamanho. E nesse exato momento da evolução da morte do universo, você veria como se eles estivessem em uma dança, orbitando entre si. Essa dança cria grandes ondas de ondulações no espaço, como se fosse uma música, eles estivessem dançando, orbitando entre si, até que eles se unem, se fundem, se tornam cada vez maiores. Segundo a mecânica quântica, diz que todo o nosso universo está cheio de partículas e antipartículas virtuais. Essas partículas estão constantemente se materializando, constantemente se separando e também se destruindo. Se nesse exato momento, na expansão da morte do universo, diante da presença de um buraco negro, esse par de partículas, que são dois, uma cai em um buraco negro e outra se destrói em grande radiação. E nesse exato momento, meus amigos, você veria a evaporação dos buracos negros maiores. Nesse exato momento da morte do universo, você veria o fim de buracos negros acontecendo lentamente. Por mais que a gente pense que buracos negros são eternos, mas não, eles têm um fim. Esses buracos negros começarão a se apagar, deixando grandes flashes de luz, como fogos de artifício. Então esse seria o início do fim das maiores e últimas estruturas do universo. Mesmo com a grande morte dos buracos negros, ainda tem energia escura no universo. Mesmo sem matéria, mesmo sem estrelas, mesmo sem buracos negros, a energia escura ainda está constante no universo. A energia escura preenche grande parte do que conhecemos do universo. É algo que a gente não entende. É algo que está além da nossa compreensão. Mesmo sem nada, o universo continua a expandir demasiadamente. Algo que a gente não consegue entender.
A gente não sabe a natureza da energia escura. Se a gente soubesse hoje em dia a natureza da energia escura, a gente conseguiria responder de fato a pergunta do último dia do universo. E também as perguntas de como que surgimos aqui e de onde que ela vem. Nessa fase, podemos cogitar a possibilidade de outros universos e a possibilidade de escapar desse universo. Mas como que isso seria possível? Se de fato existem milhares de galáxias, milhares de planetas, milhares de estrelas, milhares de buracos negros, poderia existir milhares de universos também? Esses universos seriam assim basicamente cada um com suas leis de física diferentes. Se algum deles forem férteis, significa que ele teria pessoas, seres com inteligência e suficiência para criar outros universos. Criar outro universo de fato seria a única esperança de fugir do fim desse universo. Mas como que isso seria possível? Segundo os cálculos que temos, se conseguíssemos construir um colisor de átomos, poder concentrar uma grande parte de energia dentro de um único ponto, a gente poderia criar outro universo bebê. Seguindo então a lógica, será que outro universo, outros seres, outras pessoas, outra civilização, na tentativa de fugir dos fins de os seus respectivos universos, criaram outros universos a partir desse ponto? Ou de fato, a gente é fruto dessa criação? Em todo caso, se não tiver como fugir desse universo, se não tiver como fazer isso que eu acabei de falar agora, então o último buraco negro, o mais massivo, o maior, vai brilhar pela última vez. E sua luz vai ficar marcada como pequenos flashes de luz vagando para tudo quanto é lado. Até que esses resquícios de luz vai se igualar com a atual temperatura do universo. E sim, o universo vai estar vazio e nada vai se desenvolver. Segundo alguns astrônomos, de fato, se for seguir essa lógica então, o fim de um universo pode ser o início de outro? E é assim, meus amigos, que acaba o nosso universo segundo a entropia.